Prezados participantes, sou Emanuela Zuccagnoli, presidente da Penélope Toscana e secretária nacional da Penélope Itália. É para mim uma grande honra estar aqui, ainda que online e em vídeo gravado, para contar quem é a Penélope e o que ela faz ao lado das famílias das pessoas desaparecidas. Falar de pessoas desaparecidas significa entrar em uma zona de fronteira. Entre presença e ausência, entre esperança e luto, entre direitos formalmente reconhecidos e direitos que, na prática, têm dificuldade em encontrar proteção. É exatamente nesse espaço de fronteira que a Penélope atua há mais de 20 anos na Itália. Para compreender o papel da Penélope, é importante, antes de tudo, entender a dimensão do fenômeno na Itália, conforme aparece nos relatórios mais recentes do Comissário Extraordinário do Governo para as Pessoas Desaparecidas. Em 2023, na Itália, foram registradas 29.315 denúncias de desaparecimento. Em 2023, na Itália, foram registradas 29.315 denúncias de desaparecimento, um aumento significativo em relação a 2022, 24.369. Quase 75% dessas denúncias dizem respeito a menores da idade, em grande parte estrangeiros. Em 2024, as denúncias caíram para 24.705, uma redução de 5,7% em relação ao 2023. Em média, isso significa 68 pessoas desaparecidas por dia, 13 a menos por dia em comparação ao ano anterior. No mesmo ano de 2024, foram localizadas 14.628 pessoas, com um aumento dos reencontros em relação ao ano anterior. No entanto, em 31 de dezembro, ainda havia 10.077 casos ativos, homens, mulheres, menores e idosos que ainda não retornaram para casa. O panorama que surge dos relatórios oficiais é duplo. Por um lado, os reencontros aumentam e o sistema de busca torna-se mais estruturado. Por outro, o fenômeno permanece estruturalmente relevante, com numerosos que continuam a interpelar nossas instituições, nossas comunidades e nossas consciências. É nesse contexto que se insere o trabalho da Penélope. Quem é a Penélope? A Penélope Itália é a Associação Nacional de Familiares e Amigos de Pessoas Desaparecidas. Foi fundada em dezembro de 2002, em Potenza, na Basilicata, a partir da ideia de Gildo Claps, irmão de Elisa Claps, uma jovem desaparecida em 1993 e encontrada sem vida apenas 17 anos depois. Ao seu redor reuniram-se outras famílias, incluindo a de Cristina Golinucci, desaparecida em 1992, e outras mães, pais, irmãs, que viviam no mesmo limbo. Desse encontro surgiu a ideia de transformar a dor individual em compromisso coletivo, de passar do isolamento à solidariedade mútua e a reivindicação de direitos. O nome da Penélope não é casual. Remete à figura mitológica que, tecendo e retecendo a tela, mantém viva a espera do retorno. Para essas famílias das pessoas desaparecidas, é o símbolo de uma espera ativa, feita de buscas, perguntas, ações jurídicas, iniciativas públicas e trabalho cultural. Hoje, a Penélope é uma organização nacional de voluntariado, com seções regionais e locais, que oferece apoio humano, psicológico, jurídico e relacional às famílias, funcionando como um ponte entre cidadão e instituição.
O que a Penélope faz concretamente? As atividades da Penélope nascem com um objetivo preciso: estar ao lado das famílias que vivem o drama do desaparecimento de um ente querido. Desse objetivo derivam diversas linhas de ação. A Penélope oferece acolhimento e escuta a quem registra o desaparecimento de um familiar, frequentemente em um momento de total desorientação. Ajuda as famílias a se orientarem nos trâmites institucionais. Registra junto às forças de segurança, contatos com prefeituras, ministérios públicos, serviços sociais e mídia. Mantém um contato contínuo para evitar que os familiares se sintam sozinhos ou abandonados, sobretudo nos casos de longa duração. A Penélope não substitui as instituições, mas trabalha junto a elas. A associação colabora com o Comissário Extraordinário do Governo para Pessoas Desaparecidas, com as prefeituras e com as forças de polícia. Em 2014, foi assinado um protocolo de intenção entre os escritórios do Comissário e a Penélope Itália, com o objetivo de reforçar a colaboração no apoio aos familiares e na gestão das buscas. Nos planos provinciais para a busca das pessoas desaparecidas, elaborados pela Prefeitura, a Penélope aparece entre os signatários. Essa dimensão do interlocutor institucional é uma das características mais específicas da Penélope no panorama europeu. Ao longo dos anos, a Penélope contribuiu para a conquista de importantes resultados normativos. A Lei 203/2012, que na Itália eliminou a antiga obrigação de esperar 48 horas para registrar o desaparecimento e estabeleceu que qualquer pessoa, não apenas os familiares diretos, pode apresentar a denúncia. Isso representa uma mudança decisiva em casos em que a rapidez é fundamental, como para menores, mulheres vítimas de violência e pessoas vulneráveis. A criação do Banco Nacional de DNA forneceu mais uma ferramenta para relacionar restos não identificados com pessoas desaparecidas, acelerando o reconhecimento e oferecendo, mesmo quando o desfecho é trágico, uma resposta de verdade às famílias. A instituição de um Registro Nacional de Corpos Não Identificados é fruto das lutas levadas adiante ao longo dos anos pela nossa associação, demonstrando uma vocação não apenas assistencial, mas também político-institucional em sentido amplo, influenciar as regras do jogo para proteger melhor os direitos. A Penélope também é muito ativa no plano cultural. Organiza congressos, encontros públicos e campanhas de sensibilização, frequentemente em ocasião do dia 12 de dezembro, Dia Nacional dedicado às pessoas desaparecidas. Participa de mesas de trabalho, protocolos e projetos com escolas e universidades, também em conexão com as iniciativas do Comissário Extraordinário, como o Protocolo de Intenção com o Ministério da Educação e do Mérito de 2024, que visa levar o tema das pessoas desaparecidas ou contextos educacionais com atenção especial aos menores. Promove cursos de formação para profissionais, voluntários e força de segurança, para que aqueles que atuam nas primeiras horas após um desaparecimento estejam preparados não apenas tecnicamente, mas também do ponto de vista humano e comunicativo. Ao lado dessa dimensão institucional, nos últimos anos, a Penélope também desenvolveu projetos de prevenção e informação direcionados para menores,
pessoas idosas, famílias e comunidades locais, com materiais informativos, ferramentas didáticas e atividades em escolas e praças. Nos últimos anos foram realizados projetos criativos e inovadores, voltados para a prevenção, educação, diálogo com jovens e comunicação moderna. O primeiro foi Alarme no Parque, uma história em quadrinhos dirigida às crianças menores que explica o que fazer em caso de desaparecimento, ensina regras de segurança em parques e espaços públicos. Outro projeto de prevenção realizado em colaboração com a Universidade de Turim é o IdentiKit, um projeto de identificação segura para crianças em parceria com dentistas e famílias. Também foram instalados bancos de autor em espaços urbanos nos locais de desaparecimento, representando a ausência daqueles que ainda não retornaram. Se olhamos para o percurso da Penélope ao longo desses mais de 20 anos, podemos dividi-los em 3 grandes fases. Anos 2000, o nascimento. No início, a Penélope é principalmente um espaço de ajuda mútua entre famílias que compartilham uma experiência de desaparecimento frequentemente ignorada pela mídia e pouco reconhecida pelo direito. Uma voz coletiva que pede atenção às instituições, protocolos mais claros, prazos definidos, atenção da mídia não apenas nos primeiros dias. Nesta fase, são lançadas as bases para as lutas que nos anos seguintes levarão à estruturação do Comissário Extraordinário à legislação específica. Anos 2010, o crescimento nacional. Posteriormente, a associação estrutura-se em seções regionais e locais. Torna-se interlocutora estável do Comissário Extraordinário e participa dos processos que levam à Lei 203/2012 aos protocolos de intenção e adoção de planos provinciais para a busca de pessoas desaparecidas. É nesses anos que a Penélope assume cada vez mais o perfil que vemos hoje, não apenas um grupo de autoajuda, mas uma plataforma cívica que integra experiência prática, competências jurídicas e diálogo com o Estado. A fase atual, rumo à prevenção, aos direitos e à memória coletiva. Na última década, ao lado do apoio psicológico e jurídico, outras 3 dimensões foram fortalecidas. Prevenção. Abordar as causas do desaparecimento, vulnerabilidade dos menores, fragilidades psicológicas, doenças neurodegenerativas, violência de gênero, migração, e não apenas os efeitos. A proteção dos direitos dos familiares, prazos das investigações, acesso às informações, relação com a mídia, gestão dos bens e dos status jurídicos das pessoas desaparecidas. A memória, iniciativas públicas, símbolos compartilhados, dias nacionais para reafirmar que ninguém desaparece de fato se uma comunidade continua a buscá-lo e a lembrá-lo. Olhando para o futuro, as diretrizes de trabalho da Penélope na Itália e em diálogo com outros países como o Brasil podem ser resumidas em alguns pontos. Reforçar a colaboração como sistema institucional. Continuar a trabalhar junto ao Comissário Extraordinário
as prefeituras e as forças de segurança para que os planos de busca sejam cada vez mais operacionais, atualizados e centrados na pessoa. Apoiar a plena implementação dos protocolos entre o comissário e ministérios-chave, educação, relações exteriores, família interior, para enfrentar o fenômeno de maneira integrada. Menores, migrantes, cidadãos italianos no exterior, pessoas vulneráveis. Investir em prevenção e educação. Desenvolver projetos de educação para segurança e cidadania digital com crianças, adolescentes e famílias, em colaboração com escolas e universidades. Dar pleno reconhecimento aos direitos das famílias. Continuar a exigir que as famílias das pessoas desaparecidas sejam reconhecidas como sujeitos de direito, com necessidades específicas, apoio psicológico, econômico, jurídico e prazos definidos nas respostas das instituições. Apoiar o uso inteligente do banco de dados de DNA e das ferramentas forenses, respeitando os direitos fundamentais, para fornecer respostas em prazos razoáveis, mesmo nos casos mais complexos. Construir pontes internacionais. A presença da Penélope nesse congresso é a prova que o tema das pessoas desaparecidas não conhece fronteiras nacionais. Também no Brasil, assim como na Itália, existem sistemas de alerta, bancos de dados, associações de famílias, normas específicas para menores, mulheres, população indígenas e migrantes. A Penélope observa com grande interesse a possibilidade de trocar boas práticas, comparar dados e estudar juntos modelos de atendimento às famílias e de prevenção nas escolas e nas comunidades. Nesse sentido, o encontro entre pesquisa acadêmica e experiência das associações é fundamental. São necessárias estatísticas, dados comparados, análises jurídicas, mas também são importantes as histórias, os rostos e as experiências vividas. Gostaria de concluir retornando à imagem da Penélope. Na Odisseia, Penélope tece uma tela que nunca se termina. A nossa Penélope Itália tece uma tela feita de histórias de famílias que não querem desistir, instituições que aprendem lentamente a trabalhar em rede, leis e protocolos que buscam acompanhar a complexidade da realidade, memória das pessoas desaparecidas, que pede para não ser arquivada como estatística, mas reconhecida como parte viva das nossas comunidades. Os números nos dizem que o fenômeno continua significativo, mas também que o trabalho realizado pela Penélope, pelas forças de segurança e pelo comissário extraordinário está produzindo resultados, com mais reencontros e maior atenção institucional. A tarefa que nos espera na Itália como no Brasil é dupla. Reduzir o número de desaparecimento por meio de prevenção, educação e proteção das pessoas mais vulneráveis. Cuidar das famílias, pois ninguém deveria enfrentar sozinho o vazio que se abre quando um ente querido desaparece. Se hoje estou aqui, é porque a Penélope acredita que o conhecimento e o intercâmbio internacional
fazem parte dessa tela. Agradeço a atenção e o cuidado que, com os vossos trabalhos de estudo e pesquisa, dedicam às pessoas desaparecidas e às suas famílias. Muito obrigada. Prezados participantes, sou Emanuela Zuccagnoli, presidente da